O meu nome é Felipe e hoje eu contarei 3 relatos, dos quais 2 aconteceram com a minha avó e outro aconteceu com a minha mãe, e o último que aconteceu comigo. Então, prepare para ouvir os relatos, que eu juro que são verídicos. O primeiro relato aconteceu com a minha avó e eu contarei com as suas palavras. Olá, eu me chamo Teresa e esse fato se passou em 1970. Nesse ano, eu passei por uma experiência que eu nunca pensei que passaria em toda a minha vida. Bem, eu moro até os dias de hoje em uma casinha no interior de Minas. E ao redor dessa casinha tem uma grande mata, e o lugar é uma roça, e pelas redondezas haviam poucos moradores. E eu passei a morar lá desde os meus 14 anos de idade. E foi quando eu conheci o Raimundo, a quem eu me apaixonei e me casei com ele. E nós tivemos 12 filhos. Éramos uma família unida. E eu tinha uma vizinha que morava a 3 quilômetros de distância da minha casa. E eu sempre ia na casa dessa vizinha por volta das 16 horas para conversarmos e assistir TV. Porém, eu sempre voltava para casa por volta das 18h30 e eu gostava de ir embora a pé, pois admirava a paisagem. E também gostava de ver as estrelas por tudo que é canto no céu. E uma certa vez, eu estava voltando da casa da minha vizinha Valéria. Porém, diferente dos outros dias que eu voltava às 18h30. Esse dia, eu estava saindo da casa dela às 19h15. Isso porque, quando a novela terminou, a gente ficou conversando e falando sobre a vida alheia. Bem, e lá estava eu caminhando para casa, e seria um longo percurso, por causa que da distância da casa da Valéria até a minha casa são 3 quilômetros. Bem, quando faltava 1 quilômetro para chegar, eu resolvi parar um pouquinho, até porque eu já tinha andado 2 quilômetros, estava um pouco cansada. E também eu tinha um pequeno pressentimento que alguma coisa me seguia pela mata ao redor. Mas quando eu parei, aquele barulho que até então eu não sei se eu estava imaginando, também parou. Mas daí foi quando eu ouvi uns assobios vindo da mata ao meu lado direito. E no início eu achei normal, pois acreditava ser assobio de passarinhos ou dos animais noturnos. Porém, o assobio começou a ficar mais alto e se tornando aquele assobio enjoativo que bate no seu ouvido e o seu ouvido chega a doer. Então eu pensei comigo mesma, mas quem é o doido que tá dentro da mata assobiando? Pensei isso. Então voltei a caminhar e apressei o passo. E após eu ter dado uns 20 passos, os assobios que até então já estavam ficando distante, novamente voltou e com mais força ainda, fazendo os meus ouvidos doerem bastante. Eu olhei para trás e para os lados e não vi nada. Então comecei a caminhar mais rápido ainda, mas parecia que quanto mais eu andava rápido, mais aquele assobio continuava me perseguindo. E quando faltava apenas 40 metros de distância da minha casa, eu fui surpreendida com algo assustador que apareceu na minha frente. Aquilo era um vulto saindo do mato ao lado direito. E era como se aquilo fosse uma criança. E aparentava ter 1,40 m de altura, de tão baixo que era. Ele também aparentava ter um chicote em suas mãos. Os seus cabelos eram desgrenhados, e a sua pele era escura e acinzentada, e era extremamente magro. E quando eu vi aquilo, eu logo me lembrei das histórias que a minha mãe me contava bastante sobre o Curupira,
e também sobre a caipora. Aquela coisa ficou parada no meio do caminho de onde eu tinha que passar para continuar, para chegar até em casa. Mas aquilo não se virou para mim. Estava apenas de frente para o mato, ao meu lado esquerdo. Então, novamente eu comecei a ouvir aqueles assobios muito forte. E daí então, eu me ajoelhei ali mesmo e comecei a orar o Pai Nosso e o Ave Maria. E aqueles minutos de terror, que pareciam serem horas, duraram algum tempo. Até que quando eu abri os meus olhos, eu percebi que aquela coisa já não estava mais lá. E os assobios pararam. E na mesma hora, eu agradeci ao meu bom Deus por ter me livrado, seja lá do que fosse. Me levantei, apressei o passo, e chegando em casa, eu contei tudo para o Raimundo o que havia acontecido. E foi então que ele me contou algo que também tinha acontecido minutos antes que eu chegasse em casa. Ele me relatou que mais ou menos meia hora antes, ele ouviu gritar o nome dele. Ele desconfiado que havia alguma coisa errada, mesmo ouvindo a minha voz claramente, ele começou a fazer uma oração. E 2 minutos depois, ele começou a ouvir uma forte gritaria. E o vento ficou muito forte. E isso durou por cerca de 10 minutos, e então tudo parou. E quando ele me contou isso, foi aí que eu tive certeza de que era uma caipora ou curupira. Pois reza a lenda que a caipora é parecida com curupira, porém ela não só assobia e faz toda aquela gritaria, como também sabe imitar vozes de pessoas e a aparência como o curupira faz. No dia seguinte, eu peguei um fumo, 2 cigarros e uma cachaça. Fui lá para dentro do matagal e deixei em um certo local. E então eu voltei a fazer os meus afazeres domésticos. E depois disso, nunca mais ouvimos nada e nem mesmo vimos nada. Diz a lenda que o curupira é um anão forte e ágil, de cabelos ruivos, pés virados para trás e muito travesso. A principal característica desse ser maléfico são as suas pegadas invertidas, usadas para confundir os caçadores que tentam capturá-lo ou destroem as matas e florestas, assim como os que caçam animais. Mas mesmo se você não for uma pessoa mal intencionada, não quer dizer que estará livre dele. O curupira é conhecido como o protetor das matas. A lenda diz que muitos caçadores fazem um novelo com cipó e escondem bem a ponta. E curioso ao extremo, o curupira fica entretido com o novelo e o caçador consegue fugir. Além disso, a criatura tem o hábito de beber pinga e fumar. E por isso, até hoje, quando as pessoas vão à floresta, muitos caçadores levam um maço de cigarro e uma garrafa de pinga de oferenda ao curupira. E assim, não serem surpreendidos pela criatura perversa. Bem, Fael, esse é o primeiro relato e aconteceu com a minha avó na década de 70. E muito em breve eu trarei os outros 2, o qual ocorreu com a minha mãe e outro comigo. Espero que tenham gostado do meu relato e acreditem, essa criatura existe e esse relato é 100% real. Boa noite.